Capítulo 22. Jesus voltou a falar em parábolas aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Ele dizia: O reino do céu é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Falem aos convidados que eu já preparei o banquete. Os bois e animais gordos já foram abatidos e tudo está pronto. Que venham para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro foi fazer os seus negócios, e outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Indignado, o rei mandou suas tropas, que mataram aqueles assassinos e puseram fogo na cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereceram. Portanto, vão até as encruzilhadas dos caminhos e convidem para a festa todos os que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí alguém que não estava usando o traje de festa e lhe perguntou: Amigo, como foi que você entrou aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem os pés e as mãos desse homem e o joguem fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então os fariseus se retiraram e fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Mandaram os seus discípulos, junto com alguns partidários de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que ensinas de fato o caminho de Deus. Tu não dás preferência a ninguém, porque não levas em conta as aparências. Dize-nos então, o que pensas? É lícito ou não é pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que vocês me tentam? Mostrem-me a moeda do imposto. Levaram então a ele a moeda. E Jesus perguntou: De quem é a figura e inscrição nesta moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Pois devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, eles ficaram admirados. Deixaram Jesus e foram embora. Os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles se aproximaram de Jesus e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés disse: Se alguém morrer sem ter filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos em nome do irmão que morreu. Pois bem, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem ter filhos, deixando a mulher para seu irmão. Do mesmo modo aconteceu com o segundo e o terceiro, e assim com os 7. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 ela será mulher? De fato, todos a tiveram. Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. De fato, na ressurreição, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. E, quanto à ressurreição, será que não leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ouvindo isso, as multidões ficaram impressionadas com o ensinamento de Jesus. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito os saduceus se calarem. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Os fariseus estavam reunidos e Jesus lhes perguntou: O que é que vocês acham do Messias? Ele é filho de quem? Os fariseus responderam: De Davi. Então Jesus disse: Como é que Davi, pelo Espírito, o chama Senhor, quando afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés.
Se o próprio Davi o chama de Senhor, como ele pode ser seu filho? E ninguém podia responder a Jesus uma só palavra. Desse dia em diante, ninguém mais se arriscou a fazer perguntas a Jesus. Capítulo 23. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços e como põem na roupa longas franjas, com trechos da Escritura. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamem mestre. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar mestre, pois um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Na terra, não chamem a ninguém pai, pois um só é o pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixem que os outros chamem vocês líderes, pois um só é o líder de vocês, o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino do céu para os homens. Nem vocês entram, nem deixam entrar aqueles que desejam. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês exploram as viúvas e roubam suas casas, e para disfarçar, fazem longas orações. Por isso vocês vão receber uma condenação mais severa. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês percorrem o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguem, o tornam merecedor do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Vocês dizem, se alguém jura pelo templo, não fica obrigado, mas se alguém jura pelo ouro do templo, fica obrigado. Irresponsáveis e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês dizem também, se alguém jura pelo altar, não fica obrigado, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, esse fica obrigado. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? De fato, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês pagam o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar isso, sem deixar aquilo. Guias cegos, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de desejos de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o copo por dentro, e assim o lado de fora também ficará limpo. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Assim também vocês. Por fora parecem justos diante dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês constroem sepulcros para os profetas e enfeitam os túmulos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices na morte dos profetas. Com isso, vocês confessam que são filhos daqueles que mataram os profetas. Pois bem, acabem de encher a medida dos pais de vocês. Serpentes, raça de cobras venenosas! Como é que vocês poderiam escapar da condenação do inferno? É por isso que eu envio a vocês profetas, sábios e doutores. A uns vocês matarão e crucificarão,
a outros torturarão nas sinagogas de vocês e os perseguirão de cidade em cidade. Desse modo virá sobre vocês todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu garanto a vocês, tudo isso acontecerá a essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Vejam, a casa de vocês ficará deserta. De fato, eu lhes digo que, daqui em diante, vocês não me verão mais, até que digam: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Capítulo 24. Jesus saiu do templo e ia embora quando os discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Jesus respondeu: vocês estão vendo tudo isso? Eu garanto a vocês, aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Seus discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: dize-nos quando vai acontecer isso, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondeu: cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muita gente. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Prestem atenção e não fiquem assustados, pois essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. De fato, uma nação lutará contra outra, e um reino contra outro reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares, mas tudo isso é o começo das dores. Então os homens vão entregar vocês à tribulação e matá-los. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Vão surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se resfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E esta boa notícia sobre o reino será anunciada pelo mundo inteiro, como um testemunho para todas as nações. Então chegará o fim. Quando vocês virem a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, estabelecida no lugar onde não deveria estar, que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens de sua casa. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Infelizes as mulheres grávidas e aquelas que estiverem amamentando nesses dias. Rezem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem num dia de sábado, pois nessa hora haverá uma grande tribulação, como nunca houve outra igual. Se esses dias não fossem abreviados, ninguém conseguiria salvar-se. Mas esses dias serão abreviados por causa dos eleitos. Se alguém disser a vocês: aqui está o Messias, ou ele está ali, não acreditem, porque vão aparecer falsos messias e falsos profetas que farão grandes sinais e prodígios, a ponto de enganar até mesmo os eleitos, se fosse possível. Vejam que eu estou falando isso para vocês antes que aconteça. Se disserem a vocês: o Messias está no deserto, não saiam, ele está aqui no esconderijo, não acreditem. Porque a vinda do Filho do Homem será como o relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os urubus. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço ficarão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos que tocarão bem alto a trombeta e que reunirão os eleitos dele desde os 4 cantos da terra, de um extremo do céu até o outro. Aprendam, portanto, a parábola da figueira. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está perto. Vocês também, quando virem todas essas coisas, fiquem sabendo que ele está perto, já está às portas. Eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que morra esta geração que agora vive. O céu e a terra desaparecerão,
mas as minhas palavras não desaparecerão. Quanto a esse dia e essa hora, ninguém sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho. Somente o Pai é quem sabe. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Porque nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada, a outra será deixada. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Compreendam bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês menos esperarem. Qual é o empregado fiel e prudente? É aquele que o Senhor colocou como responsável pelos outros empregados, para dar comida a eles na hora certa. Feliz o empregado cujo senhor o encontrar fazendo assim quando voltar. Eu garanto a vocês, ele colocará esse empregado à frente de todos os seus bens. Mas se for mau empregado, pensará: meu senhor está demorando. Então começará a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. O senhor desse empregado virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não conhece. Então o Senhor o cortará em pedaços e o fará participar da mesma sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes.